A mansão Arantes não era um lar, era um mausoléu, um monumento de luxo, vidro e silêncio, erguido em memória de um amor perdido. Para Miguel Arantes, um dos arquitetos mais aclamados do país, cada corredor polido e cada jardim impecavelmente podado era um lembrete diário do vazio que a morte de sua esposa Beatriz havia deixado há 3 anos. Sua vida, antes preenchida por risadas e planos, agora se resumia a projetos grandiosos e a uma rotina cinzenta e previsível, onde o único ponto de cor era sua filha de 6 anos, Lívia. Mas ele, em sua tentativa desesperada de proteger a menina da dor, a envolvia em um casulo de perfeição material, privando-a, sem perceber, do calor essencial que transforma uma casa em um lar. Ele só não imaginava que uma jovem de alma doce e olhos gentis estava prestes a entrar em suas vidas, não para substituir o passado, mas para lhes mostrar que o futuro ainda guardava a promessa de um recomeço. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. Ah, e deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. Amanhã na mansão. Arantes começava sempre da mesma forma, com o som abafado dos ponteiros de um relógio suíço na parede do quarto principal. Miguel acordava antes do sol, o corpo movendo-se com a precisão de um autômato. Banho, terno caro, café preto, forte e sem açúcar, tomado em pé na cozinha vasta e impessoal, onde nenhum aroma de pão ou bolo caseiro jamais ousava se instalar. Antes de sair, ele cumpria o ritual mais importante e doloroso de seu dia. Abria a porta do quarto de Lívia. A menina dormia serenamente em sua cama, grande demais para seu corpo pequeno, os cabelos castanhos espalhados pelo travesseiro de seda. Por um instante, Miguel permitia-se ser apenas um pai, observando a respiração suave da filha, a única herança viva do amor de sua vida. Mas o sentimento era sempre fugaz, rapidamente substituído pela armadura de responsabilidade que ele vestia junto com o paletó. Ele se aproximava, depositava um beijo rápido na testa dela, um toque tão leve que raramente a despertava, e saía, deixando para trás o silêncio e o cheiro de nada. A governanta Dona Elvira, uma senhora eficiente e discreta, se encarregaria do resto. Comida, banho, roupas, tudo era providenciado, mas nada era realmente dado. Naquela manhã em particular, algo quebrou a rotina. A agência de empregos havia ligado na noite anterior. A babá temporária de Lívia, uma estudante universitária que cobria as férias de outra, precisou voltar para sua cidade natal com urgência. Miguel suspirou, massageando as têmporas. Mais uma complicação. Ele precisava de alguém, e rápido. Alguém confiável, discreto e, acima de tudo, que não tentasse preencher espaços que não lhe pertenciam. A memória de Beatriz era um santuário, e ele era seu guardião inflexível. Senhor Arantes, selecionei 3 candidatas com excelentes referências, disse a voz profissional da gerente da agência ao telefone. A primeira pode vir hoje, às 10 da manhã. O nome dela é Helena Viana. Miguel concordou sem muito interesse. Para ele era apenas mais uma transação, uma peça a ser encaixada na engrenagem de sua vida, perfeitamente controlada. Ele não fazia ideia de que aquela peça não se encaixaria. Ela mudaria a máquina inteira. Às 10 em ponto, a campainha tocou. Dona Elvira atendeu e conduziu uma jovem até o escritório de Miguel, um cômodo que mais parecia a sala de reuniões de uma multinacional do que um espaço de trabalho doméstico. Helena Viana entrou com passos hesitantes, os olhos castanhos mel arregalados diante da opulência fria do ambiente. Ela usava um vestido simples, florido e sapatilhas gastas. Trazia consigo uma pasta com seus documentos e uma aura de simplicidade que parecia deslocada naquele cenário. Ela tinha 28 anos, mas havia em seu olhar uma maturidade forjada pelas dificuldades. Helena sonhava em ser pedagoga, em transformar vidas através da educação. Mas a vida, com suas reviravoltas cruéis, a forçou a trancar a faculdade. O dinheiro acabou, e o emprego de babá na casa de um milionário, embora intimidador,
Era a única âncora que lhe restava na cidade grande. Sente-se, por favor, senhorita Viana, disse Miguel sem erguer os olhos de seu laptop. Sua voz era grave, um comando disfarçado de cortesia. Helena sentou-se na ponta de uma cadeira de couro que provavelmente custava mais do que todas as suas posses. Ela apertou a alça de sua bolsa, o coração batendo um pouco mais rápido. Aquele homem impunha uma distância glacial. Miguel finalmente ergueu o olhar. Seus olhos, de um azul profundo e cansado, a analisaram por um instante. Ele viu a simplicidade, a ponta de nervosismo, mas também uma firmeza serena em sua postura. Ele fez as perguntas de praxe: experiência, referências, disponibilidade. Helena respondeu a tudo com uma honestidade desarmante, explicando sua paixão por crianças e sua situação atual sem se vitimizar. Eu entendo que a principal responsabilidade é o cuidado com a Lívia, disse ela, a voz suave, mas clara. Mas para mim, cuidar não é apenas sobre horários e tarefas, é sobre estar presente, ouvir, brincar, é sobre entender o mundo através dos olhos da criança. A palavra brincar pareceu ecoar no silêncio do escritório. Miguel franziu a testa sutilmente. Brincadeiras eram barulhentas, bagunçadas. Eram o oposto da ordem que ele se esforçava tanto para manter. Minha filha é uma menina, quieta, ele disse, a palavra soando mais triste do que ele pretendia. Ela não exige muito. Às vezes, as crianças que menos exigem são as que mais precisam, respondeu Helena, com uma sabedoria que o surpreendeu. Naquele momento, um som quase esquecido naquela ala da casa se fez presente. A porta do escritório se abriu 1 centímetro, rangendo suavemente. Um par de olhos curiosos espiou pela fresta. Era Lívia. Ela raramente se aventurava até o escritório do pai. Miguel ia repreendê-la, dizer para voltar para o quarto com Dona Elvira, mas Helena foi mais rápida. Ela não se virou abruptamente. Em vez disso, seu rosto se suavizou em um sorriso caloroso, e ela falou em um tom de voz baixo, como se contasse um segredo. Olá, eu sou a Helena. Sabe, eu adoro a cor do seu vestido. Me lembra um campo de lavandas. Lívia usava um vestido lilás. A menina piscou, surpresa por ser notada de uma forma tão específica e gentil. Ela abriu mais a porta, revelando o ursinho de pelúcia que segurava firmemente contra o peito. Miguel observou a cena, paralisado. Ele, com todo o seu poder e dinheiro, nunca sabia o que dizer. Ele comprava vestidos, mas nunca pensava em compará-los a campos de lavanda. Helena se abaixou um pouco na cadeira, inclinando-se na direção da menina. E quem é esse seu amigo tão elegante? Perguntou, referindo-se ao urso. A voz de Lívia saiu num sussurro quase inaudível. É o Senhor Fofuxo. Senhor Fofuxo, que nome distinto! Exclamou Helena com uma seriedade divertida. É um prazer conhecê-lo. Ele parece um ótimo ouvinte de histórias. Pela primeira vez em muito tempo, um fantasma de sorriso tocou os lábios de Lívia. Ela deu um passo para dentro do escritório, ainda hesitante, mas claramente atraída pela energia acolhedora de Helena. Miguel pigarreou, quebrando o encanto. Lívia, volte para o seu quarto. Estou em uma reunião. A luz no rosto da menina se apagou instantaneamente. Ela recuou, fechou a porta e seus passos se afastaram pelo corredor. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Helena se endireitou, o sorriso desaparecido de seu rosto substituído por uma expressão de compaixão. Ela olhou para Miguel e por um segundo ele não viu uma candidata a emprego, mas uma mulher que o enxergava de verdade, que via a rachadura em sua fachada de controle. Ela só estava curiosa, disse Helena suavemente. Não há nada de errado nisso. Miguel sentiu uma pontada de irritação, mas também de vergonha. Ele sabia que ela estava certa. Ele se recostou na cadeira, o olhar perdido na porta fechada. A decisão já estava tomada, embora ele ainda não a tivesse verbalizado. Ele não a contrataria por suas referências ou por sua disponibilidade. Ele a contrataria por aquele breve momento de magia, por aquela conexão que ele mesmo ansiava, mas não sabia como criar. O trabalho é seu, senhorita Viana, disse ele, a voz novamente formal. Pode começar amanhã. Dona Elvira lhe mostrará a casa e explicará as rotinas. Helena sentiu uma onda de alívio tão grande que quase fraquejou. Obrigada, Sr. Arantes. Muito obrigada. Eu não vou decepcioná-lo.
Apenas não decepcione a minha filha, respondeu ele, e pela primeira vez havia um traço de vulnerabilidade em sua voz. No dia seguinte, Helena chegou pontualmente, o coração uma mistura de ansiedade e esperança. Dona Elvira, uma mulher de poucas palavras, mas de olhar atento, a guiou pela mansão. A casa era espetacular e assustadora em sua perfeição. Pisos de mármore que refletiam o teto, paredes com obras de arte caríssimas, móveis de design que pareciam nunca ter sido usados. A cozinha era um centro tecnológico de aço inoxidável, mas não havia um único ímã de geladeira, um único desenho infantil pendurado. O quarto de Lívia era o epítome do luxo contido. Uma cama com dossel, uma casa de bonecas vitoriana em miniatura perfeitamente arrumada, uma estante com livros organizados por cor. Era o quarto dos sonhos de qualquer criança, mas faltava-lhe o caos criativo da infância. Helena encontrou Lívia sentada a uma mesinha, desenhando. A menina usava fones de ouvido, imersa em seu próprio mundo. Helena se aproximou devagar. Bom dia, Lívia. Lembra de mim? Sou a Helena. Lívia tirou os fones, o olhar sério. Ela apenas assentiu. Que bonito o que você está desenhando, disse Helena, olhando o papel. Era um desenho tecnicamente perfeito de um castelo, com linhas retas e simetria impecável. Mas não havia sol, nem flores, nem pessoas. Apenas o castelo, isolado em meio à página em branco. É um castelo muito forte. Meu papai projeta prédios, disse a menina em voz baixa. Ele gosta de linhas retas. O coração de Helena se apertou. A menina tentava agradar ao pai, até mesmo em seus desenhos. Linhas retas são importantes, concordou Helena, sentando-se em uma cadeira pequena ao lado dela. Mas sabe do que os castelos também gostam? De jardins secretos, cheios de flores bagunçadas e borboletas coloridas. E talvez um dragão amigo que mora na torre mais alta e conta piadas. Lívia a olhou, os olhos arregalados de curiosidade. Um dragão que conta piadas? Quer me ajudar a desenhar um? Convidou Helena, pegando uma folha em branco e alguns lápis de cor. A princípio, Lívia hesitou, mas a gentileza no sorriso de Helena era um convite irrecusável. Aos poucos, a mãozinha da menina começou a traçar linhas curvas, a desenhar uma flor torta, depois outra. Helena desenhou um dragão roxo e simpático, com óculos na ponta do nariz. Em meia hora, a mesa antes organizada estava coberta de cores e de papel, e pela primeira vez naquele dia, Lívia riu. Uma risada curta, tímida, mas genuína. O som mais bonito que Helena já ouvira. Os dias que se seguiram foram uma sucessão de pequenas revoluções. Helena descobriu que Lívia amava cantar, mas só o fazia quando achava que ninguém estava ouvindo. Então Helena começou a cantarolar enquanto arrumavam os brinquedos, canções de ninar esquecidas e cantigas de roda que ela mesma aprendera na infância. Logo, a vozinha de Lívia se juntava à dela, primeiro em um sussurro, depois com mais confiança. Ela descobriu que Lívia tinha medo do jardim. A grama era perfeita demais, as flores intocáveis. Então, Helena apareceu um dia com botas de jardinagem e um regador pequeno. As flores estão com sede, Lívia. Elas precisam de uma amiga para cuidar delas. Juntas elas regaram as rosas, tocaram a terra, e Helena até mesmo a ensinou a fazer uma coroa de margaridas, algo que Dona Elvira observou da janela da cozinha com uma expressão indecifrável. A maior transformação, no entanto, aconteceu na cozinha. Certa tarde, com a permissão relutante de Dona Elvira, Helena e Lívia fizeram biscoitos de chocolate. A farinha voou pelo ar. O chocolate sujou narizes e bochechas, e a cozinha, antes um santuário de aço e silêncio, foi preenchida com o aroma doce e caseiro de manteiga e açúcar, e, mais importante, com as gargalhadas de uma criança. Quando os biscoitos ficaram prontos, imperfeitos e de formatos engraçados, Lívia pegou o mais torto de todos, correu até a geladeira e, com um pedaço de fita adesiva, colou ali o seu primeiro desenho colorido feito com Helena, o do dragão piadista. Miguel chegava em casa todas as noites e notava as mudanças. Eram sutis a princípio. Um par de botas sujas de terra perto da porta dos fundos, o cheiro de biscoitos que pairava no ar. Um livro de histórias deixado aberto no sofá da sala de estar. Depois, as mudanças se tornaram mais evidentes. Ele ouvia o eco fraco de uma canção vindo do andar de cima.
Via pela janela do escritório sua filha correndo na grama, algo que ela não fazia há anos. E um dia, ao entrar na cozinha para seu café noturno, ele parou. Seus olhos se fixaram no desenho preso à porta da geladeira. O dragão roxo e desengonçado parecia zombar da perfeição estéril de sua casa. Ao lado dele, um sol amarelo com um sorriso e flores de todas as cores. Era um desenho infantil como tantos outros, mas para Miguel era um manifesto, uma explosão de vida em seu mundo monocromático. Ele tocou o papel com a ponta dos dedos, sentiu um misto de emoções que o deixou tonto. Havia gratidão, uma imensa e avassaladora gratidão por ver a felicidade voltando aos olhos de sua filha. Mas, por baixo, havia outra coisa, um incômodo, uma pontada de ciúme, não de Helena, mas pela memória de Beatriz. Era Beatriz quem deveria estar assando biscoitos com Lívia. Era a risada dela que deveria ecoar pelos corredores. Cada nova cor, cada nova canção, parecia um passo para longe dela, uma camada de poeira sobre o santuário que ele jurara proteger. Ele se sentia um traidor. Traidor da própria dor, do luto que se tornara sua identidade. A felicidade de Lívia era o que ele mais queria no mundo, mas ela estava sendo construída por outra pessoa, uma estranha, uma mulher com cheiro de baunilha e com flores no vestido que estava, pouco a pouco, ensinando sua filha a viver de novo. E isso o assustava mais do que a própria morte. Ele queria que Lívia fosse feliz, mas não sabia se estava preparado para ser feliz também. Deixar a dor para trás parecia o mesmo que deixar Beatriz para trás uma segunda vez, e essa era uma traição que ele não sabia se poderia suportar. Retirando a mão da geladeira como se ela queimasse, ele se serviu de um copo d'água e subiu para a solidão de seu quarto, mais confuso e atormentado do que nunca. A alegria havia retornado à sua casa, mas ela ainda não havia encontrado o caminho para o seu coração. As semanas se transformaram em um mês, e a presença de Helena na mansão Arantes deixou de ser uma novidade para se tornar um ritmo, uma nova melodia que sobrepujava o silêncio fúnebre de antes. A casa começou a respirar. Flores recém-colhidas em um vaso simples na sala de estar, um castelo de blocos de montar esquecido no canto do corredor, o som distante de uma flauta doce sendo tocada de forma desafinada, mas persistente. Para Miguel, cada um desses pequenos sinais era como uma nota em uma canção que ele não sabia se queria aprender a dançar. Sua rotina de observador distante foi quebrada em uma noite de tempestade. Trovões ribombavam lá fora e a chuva açoitava as janelas panorâmicas de seu quarto. Ele estava revisando as plantas de um novo complexo comercial, sua armadura habitual contra os pensamentos noturnos, quando um grito agudo cortou o som da tempestade. Não! Era Lívia. O coração de Miguel deu um salto. Ele largou os papéis sobre a mesa e correu para o corredor, mas quando chegou à porta do quarto da filha, outra pessoa já estava lá. Helena, de pijama e com os cabelos soltos, entrou no quarto da menina sem hesitar, como se guiada por um instinto. Miguel parou no umbral da porta, uma figura sombria e hesitante, observando. Lívia estava sentada na cama, o corpo tremendo, os olhos cheios de lágrimas fixos em um canto escuro do quarto. O monstro... Ele estava vindo me pegar, soluçou ela. Miguel sentiu o peso da própria inadequação. Em outras ocasiões, ele teria acendido a luz, dito com sua lógica adulta que monstros não existiam e esperado que isso fosse o suficiente. Mas Helena não acendeu a luz principal. Ela ligou o pequeno abajur em formato de estrela, que projetava uma luz suave e dourada, e sentou-se na beirada da cama, perto de Lívia. Ah, os monstros do quarto escuro, disse Helena, a voz calma como um riacho. Eles são uns bobos, não é? Sempre acham que podem assustar as meninas mais corajosas. Lívia fungou agarrando a mão de Helena. Eu não sou corajosa. Claro que é, respondeu Helena, afagando os cabelos da menina. Você é muito corajosa, mas às vezes até os mais corajosos precisam de um pouco de ajuda. Sabe o que a minha avó me ensinou a fazer quando eu tinha medo? Lívia balançou a cabeça, os olhos ainda assustados. Ela me ensinou a dar um nome engraçado para o medo. Porque nada que tenha um nome engraçado consegue ser assustador de verdade. Helena sussurrou, como se contasse o maior segredo do mundo. Que tal a gente chamar esse monstro de Zé Fumaça?
porque ele é feito de sombra e some rapidinho, como fumaça. Um pequeno soluço de Lívia quase se transformou em uma risada. Zé Fumaça! Isso! E agora, a gente precisa de uma canção mágica para mandar o Zé Fumaça passear. Helena começou a cantarolar uma melodia suave e simples. Uma canção de ninar que falava de vagalumes guardiões e rios de estrelas. A voz dela não era potente, mas era afinada e cheia de um calor que parecia preencher cada canto do quarto, expulsando as sombras. Lentamente, o corpo de Lívia relaxou. Ela se aninhou nos travesseiros, os olhos se fechando, a mãozinha ainda segurando a de Helena. A babá continuou a cantarolar até a respiração da menina se tornar profunda e regular. Só então ela se levantou, ajeitou o cobertor sobre Lívia e antes de sair deu um beijo suave em sua testa. Exatamente no mesmo lugar que Miguel beijava todas as manhãs, mas o gesto dela parecia carregar um peso e um significado completamente diferentes. Quando Helena se virou para sair, deu de cara com Miguel ainda parado na porta. Seus olhos se encontraram no lusco-fusco do corredor. Ela pareceu surpresa, talvez um pouco constrangida por ter sido observada em um momento tão íntimo. Me desculpe, Sr. Arantes. Eu ouvi o grito e... começou ela. Não se desculpe, cortou ele, a voz mais rouca do que o normal. Obrigado. A palavra soou estranha em seus próprios lábios. Era uma palavra profissional, mas o sentimento por trás dela era profundamente pessoal. Ele estava grato, não por ela ter cumprido uma função, mas por ela ter oferecido um tipo de conforto, uma magia parental, que ele há muito tempo se esquecera de como conjurar. Helena apenas assentiu, um pequeno sorriso cansado em seus lábios, e se retirou para seu próprio quarto, deixando Miguel sozinho no corredor. Ele olhou mais uma vez para a filha dormindo pacificamente e sentiu a muralha ao redor de seu coração tremer. Aquela mulher não era apenas uma funcionária. Ela estava se tornando uma guardiã, não da casa, mas da infância de sua filha. E essa constatação era ao mesmo tempo um alívio e uma ameaça. Movido por um impulso que não compreendia, Miguel decidiu que não podia mais ser um fantasma em sua própria casa. Na noite seguinte, ele ligou para o escritório e disse que não voltaria depois do jantar. Ele chegaria para jantar. A notícia causou uma pequena agitação. Dona Elvira imediatamente começou a planejar um cardápio mais elaborado. Quando Miguel entrou na sala de jantar às 7 horas, a cena que encontrou o paralisou por um instante. A mesa estava posta para 3. Lívia estava sentada em seu lugar de sempre, mas em vez de comer em silêncio, ela conversava animadamente com Helena, que estava sentada ao seu lado. E então a minhoca, que a gente chamou de Filomena, fez uma cosquinha na minha mão, contava Lívia, gesticulando. Uma minhoca chamada Filomena? Que nome chique para uma minhoca! Ria Helena, ajudando a menina a cortar seu filé de frango. A conversa parou abruptamente quando elas notaram a presença de Miguel. Lívia abriu um sorriso radiante. Papai, você veio jantar? Sim, querida, eu vim, disse ele sentando-se na cabeceira da mesa. O silêncio que se instalou foi pesado e desconfortável. O som dos talheres contra os pratos parecia amplificado. Miguel tentou quebrar o gelo. Então, vocês viram uma minhoca hoje? Perguntou ele, a voz formal soando deslocada. Sim. A Helena disse que as minhocas são as melhores amigas das plantas, porque elas fazem túneis para a água passar, explicou Lívia, orgulhosa de seu novo conhecimento. Isso é educativo, comentou Miguel sem saber o que mais dizer. Helena, sentindo o desconforto dele, tentou incluí-lo. Lívia me contou que o senhor projeta prédios enormes. Ela disse que o senhor consegue desenhar o céu. Miguel olhou para a filha, surpreso. Eu desenho arranha-céus, querida. Eles são tão altos que parecem tocar o céu. A Helena disse que o senhor é um mágico de linhas retas, acrescentou a menina. Miguel olhou para Helena, que corou levemente. Ele se sentiu como um intruso em um clube secreto, com suas próprias piadas e sua própria linguagem. Eles tinham um mundo inteiro, um mundo de minhocas chamadas Filomena e mágicos de linhas retas, do qual ele não fazia parte. O jantar continuou nesse ritmo estranho. Lívia e Helena conversavam com uma naturalidade que se interrompia sempre que Miguel tentava participar, como se sua presença formalizasse o ambiente e inibisse a espontaneidade.
Ele não era pai e filha jantando com a babá. Ele era o chefe fiscalizando a refeição. O golpe final veio com a sobremesa. Dona Elvira serviu uma fatia de pudim para cada um. Lívia comeu o seu com gosto e, quando terminou, olhou para Helena com os olhinhos brilhando. Helena, você pode ler para mim a história do urso que perdeu o chapéu antes de eu dormir? Claro, meu bem. Assim que terminarmos aqui, respondeu Helena com um sorriso. Lívia não pediu ao pai, nem sequer lhe ocorreu pedir. A rotina noturna, o momento mais íntimo e acolhedor do dia de uma criança, pertencia inteiramente a Helena. Miguel sentiu uma pontada aguda, uma mistura de ciúme e tristeza. Ele havia pago por aquele cuidado, mas o afeto que vinha com ele não tinha preço e não era direcionado a ele. Ele terminou seu pudim em silêncio, sentindo-se mais solitário na companhia de duas pessoas do que jamais se sentira sozinho. A prova de fogo para o coração confuso de Miguel veio uma semana depois, na forma de um bilhete amassado que ele encontrou na mochila de Lívia. Era um convite para o Dia da Família e das Flores, na pré-escola da menina. Um evento anual, onde as crianças apresentavam uma canção e mostravam seus projetos de jardinagem. Nos anos anteriores, ele havia enviado Dona Elvira ou simplesmente ignorado. A memória de ir a esses eventos com Beatriz era dolorosa demais. Mas naquela noite, Lívia o abordou com uma determinação que ele nunca tinha visto nela. Ela segurava o convite com as duas mãos, os olhos grandes e suplicantes. Papai, você vai? A gente vai cantar a música do girassol. E eu plantei uma semente de feijão. O nome dele é Joca. Ele já tem 2 folhinhas, você precisa conhecer o Joca. A menção de mais um ser inanimado com nome próprio quase o fez sorrir. Mas foi o olhar dela que o atingiu. Havia esperança ali, uma expectativa que ele não queria quebrar. E, continuou ela um pouco mais baixo, a Helena pode ir também? A pergunta pairou no ar. Levar a babá para o Dia da Família. Parecia uma admissão pública de sua falha, de sua ausência. Mas como ele poderia dizer não para aquele rostinho? Claro, querida, nós iremos, ele ouviu a si mesmo dizer. No dia do evento, o pequeno pátio da escola estava lotado de pais, mães e avós sorridentes, todos segurando celulares para registrar cada momento. Miguel se sentia um peixe fora d'água em seu terno impecável, mesmo tendo afrouxado a gravata. Helena, ao seu lado, usava um vestido azul claro e parecia perfeitamente à vontade, sorrindo para Lívia e apontando para os desenhos nas paredes. Quando chegou a hora da apresentação, as crianças subiram em um pequeno palco. Lívia, em sua pequena fantasia de girassol, procurou ansiosamente pela plateia. Seus olhos passaram por Miguel, registraram sua presença com um pequeno aceno, mas continuaram procurando até encontrarem o rosto sorridente de Helena. E foi para Helena que ela abriu o sorriso mais largo e luminoso, um sorriso de pura confiança e amor, antes de se virar para cantar com os colegas. Miguel sentiu um nó na garganta. Ele estava ali fisicamente presente, mas o farol emocional de sua filha era outra pessoa. Ele assistiu à apresentação inteira em um estado de torpor. A canção era sobre como os girassóis sempre se viram para a luz, e naquele momento, a luz de Lívia era Helena. Depois da cantoria, eles foram ver os projetos de jardinagem. Lívia os puxou pela mão até um pequeno vaso de plástico com um broto verde. Papai, Helena, este é o Joca, anunciou ela com orgulho. Uma das professoras se aproximou, uma mulher simpática de óculos coloridos. Lívia fala de vocês o tempo todo. Ela é uma menina adorável, floresceu tanto nos últimos meses. Ela sorriu para Miguel e depois para Helena. É maravilhoso ver uma família tão unida. A palavra família atingiu Miguel como um soco. Ele não corrigiu a professora, apenas forçou um sorriso. Helena ficou visivelmente sem graça, dando um passo para trás, como se quisesse se distanciar e deixar claro seu papel. Mas Lívia, na inocência de seus 6 anos, não percebeu nada. Ela abraçou a perna de Helena, olhando para a professora com alegria. Enquanto estavam lá, um colega de classe de Lívia se aproximou. Lívia, cadê a sua mamãe? A minha me trouxe um balão. O ar ficou rarefeito. O sorriso de Lívia vacilou. Seus olhos se encheram de uma tristeza antiga, a mesma que Miguel via todas as noites antes de Helena chegar. Ele abriu a boca para dizer algo, para protegê-la, mas não sabia o quê. Foi Helena quem se ajoelhou,
ficando do tamanho de Lívia. Ela colocou as mãos nos ombros da menina e disse, com a voz mais doce e firme do mundo: a mamãe da Lívia virou a estrela mais brilhante do céu, para poder iluminar o caminho dela para sempre. Mas ela me pediu para ficar aqui pertinho, para dar abraços bem apertados e ajudar a cuidar do Joca. Não é, meu girassol? Lívia olhou para Helena, as lágrimas que ameaçavam cair recuando. Ela assentiu lentamente, um pequeno sorriso voltando a seus lábios. Ela abraçou Helena com força. É, ela pediu. Miguel testemunhou a cena, o coração batendo descontroladamente. Ele viu a sabedoria, a delicadeza e o amor puro naquele gesto. Helena não tentou substituir Beatriz. Ela a honrou. Ela a transformou em poesia, em uma presença mágica e protetora. Naquele momento, ela não foi uma babá. Ela foi a defensora do coração de sua filha. Eles voltaram para casa em um silêncio denso. Lívia, cansada e feliz, adormeceu no banco de trás, abraçada a seu vasinho com o feijão Joca. Miguel dirigia, as mãos apertando o volante. Ele olhou de relance para Helena, que olhava pela janela, o rosto pensativo. A gratidão que ele sentia era tão imensa que o sufocava. Mas misturada a ela, havia uma nova e aterrorizante clareza. Ele não estava mais apenas lidando com a felicidade de sua filha. Estava lidando com o fato de que a mulher sentada ao seu lado havia se tornado indispensável. Ela não era mais uma peça na engrenagem. Ela era o próprio coração da máquina, e ele precisava entender o que isso significava para ele, para Lívia e para o fantasma de Beatriz, que ainda assombrava cada cômodo de sua casa e de sua alma. O regresso silencioso da escola foi um divisor de águas na alma de Miguel Arantes. A forma como Helena defendeu a memória de Beatriz, transformando-a em uma estrela guia em vez de uma ausência dolorosa, desarmou-o completamente. Ele passara 3 anos construindo um santuário de luto, acreditando que proteger a dor era o mesmo que proteger o amor que sentira. Mas Helena, com sua simplicidade sábia, mostrou-lhe que a melhor forma de honrar um amor que partiu era permitir que a vida que ele deixou para trás pudesse florescer. Nos dias que se seguiram, Miguel começou a observar sua própria casa com outros olhos. Ele não via mais as mudanças como uma invasão, mas como a lenta recuperação de um organismo que estivera doente. O som da risada de Lívia não o fazia mais recuar. Em vez disso, ele se pegava parando no corredor, apenas para absorver a melodia. A visão de um desenho colorido na geladeira não lhe causava mais um aperto no peito. Agora, ele procurava por novos desenhos, curioso para ver que aventuras a filha e a babá haviam imaginado. Em uma manhã rara de sábado, em que não se refugiou no escritório, ele encontrou Dona Elvira na cozinha, observando pela janela Helena e Lívia, que do lado de fora tentavam construir uma pipa com varetas e papel de seda. Havia um leve sorriso no rosto da governanta, uma mulher que servia à família desde antes de Lívia nascer e que testemunhara toda a ascensão e queda da felicidade naquela casa. Elas parecem felizes, disse Miguel, mais para si mesmo do que para ela. Dona Elvira virou-se, o olhar experiente encontrando o de seu patrão. A menina voltou a ser criança, Sr. Miguel. E a casa? A casa voltou a ter alma. A voz dela era respeitosa, mas firme. A senhorita Helena não trouxe apenas alegria, ela trouxe cura. A palavra cura ecoou na mente de Miguel. Era isso. Ele estava doente de luto, e sua casa e sua filha estavam doentes com ele. Helena era o remédio que ele não sabia que precisava. A constatação o deixou inquieto. Ele não podia mais ser um espectador passivo dessa cura. Ele precisava decidir se queria fazer parte dela. Movido por essa nova percepção, ele abriu a porta dos fundos e saiu para o jardim. O sol da manhã era agradável. Helena e Lívia estavam tão concentradas em amarrar um barbante na estrutura da pipa que não notaram sua aproximação. Isso parece complicado, disse ele, a voz fazendo as duas se sobressaltarem. Lívia abriu um sorriso enorme. Papai, estamos fazendo uma pipa voadora para levar um recado para a estrela da mamãe. O golpe foi direto, mas pela primeira vez não doeu. A ideia era tão pura, tão cheia da magia que Helena havia instilado em sua filha, que Miguel sentiu apenas ternura. Um recado?
Perguntou ele, ajoelhando-se na grama ao lado delas, ignorando o vinco em sua calça de linho. Helena o olhava com uma expressão de surpresa. A presença dele ali, no chão, participando da brincadeira, era uma quebra de todos os protocolos estabelecidos. Sim, continuou Lívia. Vamos escrever no rabo da pipa. Estamos com saudades. Miguel olhou para as mãos de Helena, habilidosas e pacientes, enquanto ela dava um nó firme. Ele viu um pequeno arranhão em seu dedo, provavelmente de um galho de rosa, e sentiu um impulso estranho de cuidar daquilo. Ele afastou o pensamento. Sabe, eu era bom em fazer pipas quando era criança, disse ele, surpreendendo a si mesmo. O segredo está no equilíbrio da rabiola. Ele pegou um pedaço de fita colorida e, sob os olhares atentos de Lívia e Helena, começou a mostrar como fazer os laços na distância certa para dar estabilidade ao voo. Suas mãos, acostumadas a desenhar plantas complexas e a manusear maquetes milionárias, agora se moviam com uma memória antiga, uma habilidade esquecida de sua própria infância. Por uma hora, os três trabalharam juntos. Miguel explicava a aerodinâmica com a precisão de um arquiteto. Helena adicionava a criatividade com fitas e desenhos. E Lívia era a inspiração, a diretora de projetos daquela pequena fábrica de sonhos. Quando a pipa finalmente subiu aos céus puxada pelo vento, foi um momento de triunfo coletivo. Lívia gritava de alegria, correndo pela grama. E Miguel, de pé ao lado de Helena, observando o ponto colorido dançando contra o azul do céu, compartilhou com ela um sorriso genuíno, livre de formalidades, de culpas ou de tristezas. Naquele instante, eles não eram o patrão e a empregada. Eram dois adultos compartilhando a alegria pura de uma criança. Obrigada, disse Helena em voz baixa, sem tirar os olhos da pipa. Por isso, eu é que agradeço, respondeu Miguel, a voz igualmente baixa. Eu tinha me esquecido. Como era? O como era abrangia tudo. O sol no rosto, a risada da filha, a simplicidade de construir algo com as próprias mãos, sem nenhum propósito além da alegria. A experiência no jardim abriu uma pequena fresta na armadura de Miguel. Ele começou a fazer pequenas mudanças. Chegava em casa mais cedo 1 ou 2 vezes por semana. Fazia perguntas sobre o dia de Lívia, perguntas específicas que mostravam que ele estava prestando atenção. Certa noite, depois que Lívia já dormia, ele encontrou Helena na biblioteca, lendo um de seus livros de pedagogia, aqueles que ela tivera de abandonar. Ainda pretende voltar para a faculdade? Ele perguntou, encostado à porta. Helena levantou o olhar, surpresa. É o meu maior sonho, Sr. Arantes. Não me chame de Sr. Arantes quando não estamos em horário de serviço, Helena. Meu nome é Miguel. O pedido soou natural. Quando você decidir voltar, podemos conversar sobre como ajustar seus horários. E talvez sobre ajuda com os custos. O que você faz por Lívia tem um valor inestimável. Os olhos de Helena se encheram de uma emoção que ela lutou para conter. Não era apenas pela oferta generosa, mas pelo reconhecimento. Ele a via. Via seus sonhos, suas aspirações. Via-a como uma pessoa, não apenas como a babá. Eu não sei o que dizer, Miguel. Obrigada. Apenas continue a fazer Lívia sorrir, respondeu ele. Isso já é pagamento suficiente. Aquele foi o início de uma nova dinâmica. Uma amizade tímida e cautelosa começou a se formar nos espaços vazios da rotina da casa. Conversas curtas na cozinha, olhares trocados sobre a cabeça de Lívia, uma compreensão mútua que não precisava de palavras. Miguel começou a admirar não apenas o que Helena fazia, mas quem ela era. Sua paciência infinita, sua inteligência emocional, sua resiliência silenciosa. E Helena começou a ver para além do milionário frio e distante. Ela via um homem ferido, um pai que amava desesperadamente a filha, mas que estava perdido no labirinto de seu próprio luto. E então veio a tarde que mudaria tudo. Foi uma terça-feira chuvosa. Miguel conseguiu fechar um contrato importante mais cedo do que o esperado e decidiu voltar para casa, um sentimento de leveza e antecipação aquecendo seu peito. Ele queria compartilhar a boa notícia, embora não soubesse exatamente com quem. Ao entrar na mansão, foi recebido por um silêncio incomum. Não o silêncio pesado e opressivo de antes, mas um silêncio suave, acolhedor.
Ele subiu as escadas pé ante pé, sem saber por quê. Talvez não quisesse quebrar a paz que sentia no ar. A porta do quarto de Lívia estava entreaberta, e de lá vinha o som baixo e ritmado da voz de Helena. Ele se aproximou, o coração inexplicavelmente acelerado. A cena que ele viu o fez parar, a mão congelada no ar, o corpo paralisado. No cantinho de leitura que Helena havia criado, com almofadas no chão e um dossel de tule, Lívia estava aninhada no colo dela, quase adormecida. Helena terminava de ler um livro de capa colorida, a cabeça inclinada sobre os cabelos da menina, em um gesto de pura ternura. A luz do abajur as envolvia em um brilho dourado, como uma pintura renascentista de Madonna com o menino. E o coelhinho finalmente encontrou o caminho de volta para sua toca quentinha, onde o amor o esperava. Helena leu a última frase, fechando o livro suavemente. Lívia bocejou, um suspiro longo e satisfeito. Ela se aconchegou ainda mais em Helena, passando os bracinhos ao redor de seu pescoço em um abraço sonolento. E então, com a voz pastosa de sono, mas perfeitamente clara no silêncio do quarto, ela disse as palavras que fizeram o mundo de Miguel parar de girar. Obrigada por ler, mamãe. O tempo congelou. O som da chuva lá fora pareceu desaparecer. Miguel sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. Ele viu Helena enrijecer por uma fração de segundo. Viu a onda de emoção que atravessou o rosto dela. Ela não a corrigiu, não a afastou. Em vez disso, ela a abraçou de volta, ainda mais forte, e enterrou o rosto nos cabelos de Lívia, escondendo as próprias lágrimas que Miguel sabia que estavam lá. Depois de um longo momento, ela apenas sussurrou: "Durma bem, meu anjo." Miguel recuou da porta, o coração batendo como um tambor de guerra contra suas costelas. Ele se encostou na parede do corredor, a respiração ofegante, tentando processar o que acabara de testemunhar. A cena aqueceu seu coração de uma forma tão profunda e avassaladora que doeu. A palavra mamãe, dita com tanta naturalidade, com tanto amor e segurança, não foi uma punhalada em sua memória de Beatriz. Foi a prova definitiva da cura de Lívia. Sua filha se sentia tão amada, tão completa, que seu coração infantil usou a única palavra que conhecia para descrever aquele sentimento absoluto de pertencimento e segurança. Ver a felicidade genuína e inabalável de sua filha era tudo o que ele sempre quis. A visão daquela mulher, Helena, oferecendo aquele consolo incondicional, preencheu-o com uma gratidão que transcendia qualquer coisa que já sentira. Mas ao mesmo tempo que seu coração se aquecia, sua mente mergulhava em um abismo. A decisão que ele precisava tomar em seguida se materializou à sua frente, clara e aterrorizante. Aquela situação não era mais sustentável. Helena não era uma babá. Ela era a figura materna de sua filha, de fato, se não de direito. Lívia a amava como a uma mãe. E ele estava começando a sentir por ela uma admiração e um carinho que o assustavam. Ele não podia continuar tratando-a como uma funcionária. Seria uma injustiça com ela, com Lívia e consigo mesmo. Mas qual era a alternativa? A primeira opção, a mais covarde, era mandá-la embora, romper o laço para restaurar a ordem, para proteger o santuário de Beatriz. Mas a imagem do rosto devastado de Lívia o assombrou instantaneamente. Fazer isso não seria proteger a memória de sua esposa. Seria sacrificar o futuro de sua filha no altar de seu próprio medo. Seria um ato de crueldade imperdoável. Restava então a segunda opção, a mais radical, a mais assustadora, a que fazia seu mundo virar de cabeça para baixo: aceitar, abraçar essa nova realidade. E se ele a abraçasse, qual seria o próximo passo lógico? Formalizar o papel dela, dar-lhe o lugar que ela já ocupava no coração de sua filha. E talvez no seu também. A ideia de um novo casamento, de uma nova família, era algo que ele havia banido de sua mente há 3 anos. Parecia uma traição, uma impossibilidade. Mas agora, confrontado com a realidade do amor que florescera em sua casa, a ideia não parecia mais uma traição a Beatriz, mas sim uma chance de honrar a vida que ela lhe dera na forma de Lívia. Aquela era a decisão mais difícil de sua vida. Recuar para a segurança sombria de seu luto, arrastando sua filha com ele, ou avançar para a luz incerta de um futuro que ele nunca planejara, ao lado de uma mulher que entrara em sua vida por acaso,
mas que se tornara o seu eixo. Miguel desceu para seu escritório, o corpo movendo-se mecanicamente. Ele parou em frente ao porta-retrato de Beatriz que ficava em sua mesa. Olhou para o sorriso dela, um sorriso que ele tanto amara. "O que eu faço, Bia?" sussurrou ele para o silêncio. "Nossa menina, se ela está tão feliz, e eu estou com tanto medo." Mas pela primeira vez, a imagem no porta-retrato não pareceu acusadora. Em sua mente, o sorriso de Beatriz parecia compreensivo, como se a estrela guia que Helena havia descrito estivesse de alguma forma dando-lhe sua bênção. A decisão ainda era dele, e seria a mais importante que ele já tomara. A noite que se seguiu ao sussurro de mamãe foi a mais longa da vida de Miguel Arantes. Ele não dormiu. Permaneceu em seu escritório, a taça de uísque intocada sobre a mesa, o silêncio da casa amplificando o tumulto em sua mente. O rosto sorridente de Beatriz no porta-retrato parecia observá-lo, mas como ele notara antes, não havia julgamento em seu olhar. Havia apenas a memória do amor que eles compartilharam, um amor que sempre fora sobre vida, crescimento e felicidade. Ele se levantou e caminhou até uma estante, de onde tirou um velho álbum de fotografias. As imagens de seu casamento, da gravidez de Beatriz, dos primeiros dias de Lívia. Em cada foto, o que brilhava era a alegria, a parceria, a promessa de um futuro. Ele percebeu com uma clareza dolorosa que, ao se fechar para o mundo, ele não estava honrando aquele amor. Estava mumificando-o. O verdadeiro legado de Beatriz não era a dor de sua ausência, mas a filha maravilhosa que ela lhe deixara e o amor que o ensinara a sentir. E esse amor merecia viver, não ser enterrado com ele. A decisão se solidificou em seu peito, não como um plano lógico, mas como uma verdade inegável. Ele precisava ser corajoso, não apenas por Lívia, mas por si mesmo. E pela mulher que, com a delicadeza de uma jardineira, estava replantando flores em seu deserto particular. Ele não sabia que palavras usar, nem como o futuro se desenrolaria, mas sabia qual era o primeiro passo: a honestidade. No dia seguinte, uma nova tensão pairava sobre a casa. Miguel estava visivelmente ansioso, sua formalidade habitual substituída por uma quietude nervosa. Helena, por sua vez, estava mais contida do que nunca. Ela evitava o olhar dele, o rosto pálido, claramente convencida de que ele havia ouvido a indiscrição de Lívia e que seu emprego estava por um fio. Ela temia não apenas perder o trabalho, mas perder Lívia. A ideia a despedaçava. Naquela noite, depois que Helena colocou uma Lívia alheia a tudo na cama, Miguel a esperou na sala de estar. A lareira estava acesa, embora a noite não estivesse particularmente fria. Ele precisava do calor, da sensação de um foco. "Helena, podemos conversar um instante?" pediu ele, a voz soando mais formal do que pretendia. Ela se aproximou, as mãos entrelaçadas na frente do corpo em um gesto de defesa. "Claro, Miguel. Aconteceu alguma coisa?" Ele respirou fundo. "Por favor, sente-se." Ele indicou o sofá em frente a ele. "Eu preciso ser honesto com você, sobre ontem à noite." O rosto de Helena perdeu o pouco de cor que lhe restava. "Miguel, eu sinto muito." Lívia estava sonolenta. Ela não quis dizer: "Eu nunca, jamais incentivaria..." "Helena." Ele a interrompeu, a voz agora mais suave. "Por favor, me escute. A primeira coisa que eu senti quando ouvi não foi raiva, não foi desconforto." Ele fez uma pausa, buscando os olhos dela. Foi gratidão. Ela o encarou, a confusão e a surpresa estampadas em seu rosto. "Gratidão?" "Sim, porque naquele momento eu não vi uma funcionária excedendo seus limites. Eu vi a prova de que minha filha está curada. Eu a vi se sentindo tão segura, tão amada, que a única palavra que o coração dela encontrou para expressar tudo isso foi aquela." Ele engoliu em seco. "Você deu isso a ela, Helena. Você a trouxe de volta à vida, e eu nunca terei como lhe agradecer o suficiente." As lágrimas que Helena vinha segurando o dia todo finalmente escaparam. Eram lágrimas de alívio, de uma emoção tão avassaladora que ela não conseguiu contê-las. Miguel continuou, sentindo que se parasse, perderia a coragem. "Mas isso também me fez perceber que esta situação não é justa. Não é justa com você. Você é muito mais do que uma babá para Lívia.
E eu não posso mais fingir que não vejo isso. Eu não posso mais te tratar como uma simples funcionária. Ele se levantou e caminhou até a janela, dando as costas a ela por um momento para organizar seus pensamentos. Durante 3 anos, eu vivi em um mausoléu que eu mesmo construí. Eu me escondi atrás do meu luto e escondi a minha filha comigo. E então você chegou. Você não curou apenas a Lívia, Helena. Ele se virou para encará-la novamente, os olhos azuis vulneráveis como ela nunca vira antes. Você me lembrou como é sentir algo além da perda. Você trouxe luz para a escuridão. Ele se aproximou e sentou-se na mesinha de centro, de frente para ela, diminuindo a distância entre eles. Eu sei que isso é repentino, e talvez completamente inadequado, mas eu não posso mais te ver apenas como a babá da Lívia. E eu gostaria de ter a chance de te conhecer de verdade. Não como seu patrão, mas como Miguel. Gostaria de sair com você, conversar, entender quem é a mulher que conseguiu realizar este milagre em nossa casa. E gostaria que você me conhecesse também, o homem por trás do arquiteto e do pai enlutado. O que ele estava oferecendo não era um emprego nem um acordo. Era um convite, um pedido tímido para começar de novo. Helena estava em choque. Seu coração batia descontroladamente. Ela sentia um carinho profundo por aquele homem, uma compaixão por sua dor e uma admiração crescente pela forma como ele amava a filha. Mas ela era a babá, uma jovem simples, sem dinheiro, sem status. E ele era Miguel Arantes. Miguel, gaguejou ela, buscando as palavras. Eu não sei o que dizer. Eu tenho um carinho imenso pela Lívia e por você. Mas a nossa situação, eu sou sua funcionária, as pessoas, o que elas pensariam? O medo da realidade, do julgamento do mundo exterior a atingiu. Elas diriam que eu sou uma interesseira, que me aproveitei da situação. Eu não me importo com o que as pessoas diriam, disse Miguel com uma firmeza que a surpreendeu. Eu passei tempo demais me importando com as aparências, com a manutenção de uma fachada de dor. A única coisa que me importa agora é a verdade. E a verdade é que você se tornou a pessoa mais importante na vida da minha filha. E está se tornando uma pessoa muito importante para mim. Ele estendeu a mão e com hesitação tocou a dela. O contato foi elétrico. Eu não estou pedindo para você ser a mãe da Lívia. Esse papel é dela, da estrela guia dela. Eu estou pedindo para você me dar a chance de ver se podemos ser algo um para o outro. Apenas Miguel e Helena. Um passo de cada vez. A sinceridade dele era palpável. Ele não estava procurando uma substituta. Ele a estava vendo. Com todos os seus medos e inseguranças, ela sentiu que ele havia de verdade. E o sentimento que ela vinha reprimindo, o carinho que ela sentia por ele, floresceu em seu peito. Sim, sussurrou ela, as lágrimas agora sendo de um tipo diferente de emoção. Eu gostaria disso, Miguel, eu gostaria muito. Eles concordaram em dar o primeiro passo. Um jantar, fora da mansão, longe dos papéis que desempenhavam ali. No sábado seguinte, Miguel organizou para que Dona Elvira, que observava tudo com uma sabedoria silenciosa e um olhar de aprovação, cuidasse de Lívia. Ele buscou Helena na porta como um cavalheiro buscando sua dama. Ela usava um vestido verde escuro simples, mas elegante, que realçava a cor de seus olhos. Ele, pela primeira vez em anos, não usava um terno, mas uma calça social e uma camisa de botão, parecendo mais jovem e mais relaxado. O restaurante era discreto e elegante. A princípio, a conversa foi um pouco rígida, como se eles estivessem testando as águas daquela nova relação. Mas aos poucos, as barreiras caíram. Miguel falou sobre sua paixão pela arquitetura, não pelos negócios, mas pela arte de criar espaços que pudessem mudar a vida das pessoas. Helena falou sobre sua família no interior, sobre o sonho de ter uma pequena escola onde pudesse aplicar seus métodos de ensino baseados no afeto e na criatividade. Eles descobriram que ambos amavam filmes italianos antigos, que ele odiava coentro e ela adorava, que ambos tinham um medo irracional de aranhas. Eram detalhes pequenos, triviais, mas que construíam uma ponte de humanidade entre eles. Pela primeira vez, Helena não via o milionário e Miguel não via a babá. Eles viam um ao outro. No final da noite, enquanto caminhavam por uma praça iluminada, Miguel parou. Helena, eu não me sentia assim, leve, há muito tempo.
Nem eu, admitiu ela sorrindo. Mas no momento em que ele se inclinou talvez para beijá-la, uma voz estridente cortou o ar. Miguel! Miguel Arantes, é você? Era um casal mais velho, amigos de longa data dos pais de Miguel, figuras proeminentes da alta sociedade. O homem, chamado Horácio, olhou de Miguel para Helena com uma curiosidade mal disfarçada. Sua esposa, uma mulher adornada com joias, varreu Helena de cima a baixo com um olhar que a fez se sentir nua e inadequada. Horácio, Marta, que surpresa, disse Miguel, o corpo enrijecendo sutilmente. Não sabíamos que você estava saindo, disse Marta, a palavra saindo carregada de insinuação. Seus olhos pousaram em Helena novamente. Não nos apresenta sua amiga? Miguel sentiu a pressão do mundo que ele havia deixado para trás. Ele sentiu o olhar julgador, a especulação. Ele viu o desconforto e a vergonha no rosto de Helena. A antiga versão de Miguel teria gaguejado, dado uma desculpa, talvez minimizado a situação. Mas o novo Miguel, o homem que havia decidido viver, agiu. Ele envolveu a cintura de Helena com o braço, puxando-a para perto de si em um gesto claro e protetor. Marta, Horácio, esta é Helena Viana. Ele olhou diretamente nos olhos da mulher, sem hesitar. Ela é a mulher que trouxe a felicidade de volta para a minha casa. E sim, estamos juntos. Tenham uma boa noite. Ele não esperou por uma resposta. Apenas guiou uma Helena atônita para longe, deixando o casal boquiaberto para trás. O silêncio no carro, no caminho de volta, era diferente. Não era desconfortável, era denso de emoção. Helena olhava para ele com uma admiração que ela não tentava mais esconder. Ele não apenas a convidara para seu mundo, ele a defendera. Quando pararam em frente à mansão, ele desligou o carro, mas não se moveu para sair. Virou-se para ela no escuro, o rosto iluminado apenas pela luz fraca do painel. Eu sinto muito por isso, disse ele. Não sinta, respondeu ela, a voz firme. Obrigada, ninguém nunca me defendeu assim. Acostume-se, disse ele, a voz grave. E então, ele se inclinou. Desta vez, nada os interrompeu. O beijo não foi explosivo ou desesperado. Foi um encontro terno, uma pergunta e uma resposta. Foi a promessa de um começo, o selo de uma decisão tomada. Tinha o gosto de vinho caro, de sonhos compartilhados e da coragem de escolher a luz em vez da sombra. Quando se afastaram, suas testas permaneceram coladas. Nenhum dos dois sabia o que o futuro lhes reservava. Haveria mais olhares, mais julgamentos, mais desafios. Mas naquele momento, no silêncio da noite, dentro daquele carro em frente à casa que ambos haviam aprendido a chamar de lar, eles não estavam mais sozinhos em suas jornadas. Eles estavam juntos. E isso, eles sabiam, era o suficiente para começar. O primeiro beijo compartilhado na entrada da mansão não foi um ponto final, mas o verdadeiro começo. A partir daquela noite, o ar na casa Arantes mudou sutilmente. A relação entre Miguel e Helena, antes uma amizade cautelosa, começou a florescer em algo mais profundo, tingido de romance e da promessa de um futuro. Eles começaram a roubar momentos para si. Um café juntos na cozinha antes de Lívia acordar, uma caminhada pelo jardim depois que ela dormia, as mãos se encontrando em um toque breve, mas significativo. Eles sabiam, no entanto, que o passo mais importante e delicado ainda precisava ser dado. A peça central de seu universo, Lívia, vivia em uma feliz ignorância da mudança no status de seus dois adultos favoritos. Eles precisavam contar a ela, não como quem pede permissão, mas como quem compartilha a maior e mais feliz das notícias. Escolheram um domingo à tarde. O sol se derramava pela sala de estar, iluminando os três, que estavam sentados no tapete felpudo, montando um quebra-cabeça gigante de um mapa mundi. Era um momento de paz e normalidade. O cenário perfeito. Miguel respirou fundo, o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal. Ele olhou para Helena, que lhe deu um sorriso encorajador. Filha, começou ele, a voz suave, podemos conversar um pouquinho? Lívia ergueu os olhos do quebra-cabeça, a testa franzida em concentração. Sobre a peça do oceano, eu não acho que ela se encaixa aqui. Miguel sorriu, afagando os cabelos dela. Não, meu amor. Sobre nós três. Ele pegou a mão de Helena, entrelaçando seus dedos com os dela à vista de Lívia.
Você sabe que a Helena te faz muito, muito feliz, não é? Lívia assentiu imediatamente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Sim. Ela sabe todas as músicas e não tem medo de minhocas. Exato, continuou Miguel. E sabe de uma coisa? A Helena também faz o papai muito, muito feliz. Lívia olhou da mão entrelaçada deles para o rosto do pai e depois para o de Helena. Seus olhinhos inteligentes processavam a informação. Nós gostamos tanto, tanto um do outro, disse Helena, a voz doce e calma, que nós queríamos que ficássemos juntos para sempre, como uma família de verdade. O que você acha disso? Lívia ficou em silêncio por um momento, a cabeça inclinada. Miguel prendeu a respiração. Então, um sorriso lento e radiante se espalhou pelo rosto da menina. Para ela, não era uma revelação chocante. Era apenas a verbalização de um sentimento que seu coração já conhecia. Então, a Helena vai ser minha Helena mamãe? Perguntou ela, inventando o título perfeito, um que abraçava a nova realidade sem apagar o passado. As lágrimas brotaram nos olhos de Helena. Eu adoraria ser sua Helena mamãe, meu girassol. Lívia não precisou de mais explicações. Ela simplesmente se jogou nos braços dos dois, formando um abraço em grupo desajeitado e perfeito em cima das peças do quebra-cabeça. O mundo deles havia se encaixado. Com a bênção de Lívia, o relacionamento de Miguel e Helena se aprofundou. No entanto, Miguel sabia que havia uma última sombra que ele precisava dissipar, um último fantasma a ser confrontado para que Helena se sentisse completamente segura em seu amor. Em um fim de semana, ele a levou para um lugar inesperado, uma pequena casa na praia, a 2 horas da cidade. Era charmosa, rústica, com um jardim que dava diretamente para a areia. Este lugar, disse Helena, sentindo a energia agridoce do ambiente. Era o nosso refúgio, confessou Miguel, a voz baixa. Meu e de Beatriz. Nós passamos nossa lua de mel aqui. Vínhamos todos os anos. O coração de Helena se apertou. Ela não entendeu. Trazê-la ali parecia cruel, uma comparação direta e impossível. Miguel, percebendo o desconforto dela, pegou seu rosto entre as mãos. Eu não te trouxe aqui para comparar, meu amor. Eu te trouxe aqui para me despedir. Não dela, mas da minha dor. Ele olhou fundo nos olhos dela. Este lugar guardava as minhas melhores lembranças, mas também a minha maior tristeza. Por 3 anos eu não consegui pisar aqui, mas hoje eu queria te mostrar este lugar, porque você me ensinou que o meu coração não precisava ser um túmulo. Você me mostrou que ele era grande o suficiente para abrigar 2 grandes amores, um que me deu o passado mais lindo e outro que está me dando a promessa de um futuro brilhante. Ele a beijou, um beijo cheio de sal, sol e da libertação final de seu luto. Obrigado por me dar a vida de volta, Helena. Naquele momento, todas as inseguranças de Helena se dissolveram na maré. Ela não era uma substituta. Ela era a continuação. A prova de que o amor é uma força que não morre, apenas se transforma. A proposta de casamento não veio com pompa ou circunstância. Aconteceu em uma noite de terça-feira, tão comum e tão extraordinária quanto a que mudara suas vidas. Eles haviam acabado de colocar Lívia na cama. A menina, sonolenta, pedira uma história do pai e uma canção da Helena mamãe. Depois que ela adormeceu, eles ficaram ali, sentados na beirada da cama, observando a serenidade no rosto da filha. Miguel se virou para Helena, a luz do abajur de estrela iluminando o rosto dela. Não havia anel, não havia joelhos no chão. Havia apenas a verdade em seus olhos. Eu não consigo mais imaginar um único dia da minha vida sem esta cena, sussurrou ele. Sem você. Helena Viana, a mulher mais forte e gentil que eu já conheci, você quer se casar comigo e com a Lívia? Quer ser oficialmente a minha esposa, a minha parceira em todas as coisas, a melhor amiga do meu coração e a Helena mamãe, que a nossa filha já ama tanto? As lágrimas de Helena foram sua resposta antes mesmo que as palavras pudessem se formar. Sim, ela sussurrou, a voz embargada. Sim, 1000 vezes sim. O casamento foi exatamente como deveria ser, íntimo, verdadeiro e cheio de amor. Aconteceu no jardim da mansão. O mesmo jardim que Helena e Lívia haviam trazido de volta à vida. Havia apenas um punhado de convidados, amigos próximos, a família de Helena que veio do interior e Dona Elvira,
que chorava discretamente em um cantinho. Lívia, em um vestido esvoaçante, foi a dama de honra, a florista e a portadora das alianças, desempenhando todos os papéis com uma seriedade adorável. Ela caminhou até eles e entregou as alianças antes de dar um beijo em cada um e anunciar em voz alta: "Agora vocês são casados para sempre." As risadas e a emoção selaram o momento. Nos votos, Miguel prometeu honrar o passado, mas viver plenamente o presente. Helena prometeu ser sempre a guardiã do coração daquela família. E quando se beijaram, sob uma chuva de pétalas de flores, eles não eram mais o milionário, a babá e a menina. Eram uma família. 2 anos depois, a mansão Arantes não tinha mais nenhum vestígio do antigo silêncio. Era um lugar de corridas no corredor, de música tocando, de cheiro de bolo de laranja e de paredes repletas de obras de arte de valor inestimável, misturadas com desenhos de giz de cera. Em uma tarde ensolarada de primavera, Miguel chegou em casa e foi direto para o jardim. A cena que encontrou era sua definição de paraíso. Helena, com a barriga proeminente de uma gravidez de 7 meses, estava sentada em uma manta na grama. Ao seu lado, Lívia, agora uma menina de 8 anos, tagarela e cheia de vida, tinha a cabeça encostada na barriga da madrasta. "Ele chutou de novo", exclamou Lívia rindo. "Acho que ele está dançando. Acho que ele está ansioso para conhecer a irmã mais velha dele", disse Helena, afagando os cabelos de Lívia. Miguel se aproximou e se sentou com elas. Quando anunciaram a gravidez para Lívia, meses antes, ela ficara radiante com a ideia de ter um irmãozinho. Houve um breve momento de apreensão em seus olhos, um medo infantil de dividir o amor que ela finalmente tinha por inteiro. Mas Miguel a sentou em seu colo e disse: "Meu amor, você foi a primeira luz que voltou a brilhar nesta casa. Você sempre será a nossa primeira alegria. O seu lugar no nosso coração é só seu e é gigante. Agora, você vai ter a missão mais importante de todas: nos ajudar a ensinar o seu irmão a ser tão feliz e amado quanto você." A dúvida desapareceu, substituída pelo orgulho. Desde então, Lívia se tornara a guardiã oficial da barriga. Agora deitada na grama, ela falava com o irmãozinho ainda não nascido. "Oi, Lucas", sussurrava ela para a barriga de Helena. "Aqui é a Lívia. Eu vou te ensinar a fazer pipa e a dar nomes para as minhocas. E não se preocupa com o escuro, porque o Zé Fumaça é um bobão. E sabe, a gente tem 2 mamães. Uma que virou a estrela mais linda do céu para cuidar da gente de longe, e a nossa Helena mamãe, que está aqui para dar os melhores abraços do mundo. Você tem muita sorte." Miguel olhou para Helena e seus olhares se encontraram por cima da cabeça de Lívia. Naquele olhar havia todo um universo de gratidão, de amor e de cumplicidade. Ele estendeu a mão e pousou-a sobre a de Helena, que repousava na barriga. Os 3, quase 4, juntos sob o sol. O arquiteto que reconstruíra a própria vida, a professora que ensinara o amor, e a menina que fora a ponte entre 2 corações. Ele finalmente entendera que um lar não é feito de linhas retas e estruturas perfeitas, mas de risadas, de segundas chances e de um amor tão forte que é capaz de curar qualquer ferida e florescer de novo, ainda mais brilhante do que antes. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.